Olá a todos e a todas e aqueles que não se encontram na classificação binária de gênero da sociedade patriarcal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é o niilismo, que é um termo, é um conceito que ele é bastante utilizado, bastante conhecido no senso comum, é um termo filosófico, mas não exclusivamente filosófico, a gente vai falar disso agora. E eu estou fazendo esse vídeo, quero dizer isso, a pedido dos meus alunos, em especial de um deles que é o Lucas. Abraço, Lucas. Vamos lá. Vamos falar desse conceito aí tão importante, tão conhecido na história da filosofia. Bom, para falar do niilismo, a gente tem que fazer uma história do conceito. Os conceitos na filosofia, eles, vamos dizer, eles nascem, né? Eles são criados em determinado momento, mas com o passar dos anos, com o diálogo entre os filósofos, muitas vezes esses conceitos eles vão sendo apropriados, vão sendo remodelados, digamos assim, eles vão ganhando outros sentidos e vão ganhando outros contextos, né? E vão, às vezes, muitas vezes até passando a significar coisas muito distintas do que eles eram originalmente. No caso do termo, do conceito niilismo, niilismo vem de nihil, de nada, né? Do latim, de nihil, como alguns preferem pronunciar, que significa nada, seria uma espécie de nadismo, vamos dizer assim, né? De vazio, alguma coisa que remetesse a essa ideia do nada. Bom, e o niilismo, então vamos lá, ele começa, antes da gente chegar no principal personagem do niilismo, porque sempre que falam em niilismo, falam em Nietzsche. Nietzsche! Mas antes de chegar no Nietzsche, a gente precisa saber qual é a história desse conceito e a gente vai falar um pouco disso antes de chegar no Nietzsche. Vamos falar do Nietzsche também, que é o ator principal disso aí, tá? Então, calma. Bom, existem várias teorias da paternidade, né? Mas uma coisa é certa, ele não nasce na filosofia, ele vem da literatura, vem da arte. Um dos pais, ou pelo menos que reivindicou para si, biograficamente, como dono desse conceito, foi Turgenev, o literato, o escritor russo, que tem um livro muito bom, que eu aconselho a todos vocês lerem, que é um livro muito bacana, e assim, é um clássico, né? É um daqueles clássicos da erudição, da literatura universal, que se chama Pais e Filhos. É muito interessante, ele se passa na contradição da Rússia, saindo daquele atraso czarista para uma Rússia, digamos, de um despotismo esclarecido, mais modernosa, digamos assim, mais europeizada, e ainda naquela transição da libertação dos servos. Os servos ainda não estavam se libertando, mas estava quase, havia toda uma agitação em torno daquilo, e havia um personagem no livro que se chama Bazarov, que é um médico. E, enfim, ele vai passar um tempo na casa de campo, numa casa de um pessoal que ele conhecia e que é um atraso só, aquela família super czarista, conservadora, ainda com aqueles hábitos de distanciamento do povo, assim, dos servos, vendo eles assim quase como não humanos, uma coisa assim. E ele se coloca no livro como um pessimista, como uma pessoa que vai contra, querendo destruir, digamos assim, que vai contra os valores estabelecidos pela sociedade, uma pessoa desencantada, né? Mas que também se propõe a viver plenamente a sua vida de médico. Inclusive o personagem morre contraindo uma doença, tentando curar uma pessoa do povo, enfim. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, já dei. Mas enfim, surge lá o termo niilismo, ele se identifica como niilista, o Bazarov. Né? Ele fala ao pessoal da fala, então você é um niilista, né? Então o niilismo na literatura e na Rússia, porque também isso daí também depois é muito interessante, né? Porque o próprio Bakunin, procurem saber o Bakunin, o anarquista russo famoso, né? Ou ele se reivindica, ou vai ser colocado a ele a pecha de niilista, quando ele fala da destruição, né? Que só a destruição traz a criatividade, que é preciso destruir para construir uma outra sociedade, né? Enfim, uma outra forma de se viver. Então isso era considerado niilismo, né? Então o niilismo ele tem também uma conotação lá no início, que ela é política e ela é digamos, mudancista, né? Ela vê com muito pessimismo a realidade, ou outros vão dizer com realismo, mas ele se propõe a mudar as tradições. Então esse é o niilismo russo, o niilismo da literatura. Enfim, é a primeira definição de niilismo, que não é aquela do Nietzsche, mas o Nietzsche vai se influenciar muito por isso, né? Até porque ele vai ser um leitor tanto de Turgenev quanto de Dostoiévski, que ele vai, inclusive, ele fala disso. Inclusive, existem trabalhos muito bons, tem um trabalho do Oswald Giacoia sobre isso, a influência do romantismo russo no pensamento de Nietzsche. Mas, bom, vamos lá, vamos voltar.
Então tem esse personagem, tem essa influência no Turgenev, desse personagem materialista, né? Isso é importante também lembrar. Enfim, outra versão do niilismo também, que é muito importante, que também vai influenciar o Nietzsche, que é a do niilismo francês, expressa na estética, por um cara chamado Paul Bourget. Eu não sei como é que se fala esse sobrenome, se pronuncia. Mas, cara, é muito interessante. Isso valeria um vídeo só para falar do niilismo estético, né? Porque ele vai falar da arte como decadência. E o Nietzsche vai usar também, vai ter uma visão do niilismo como uma decadência, né? Aliás, ele vai ter uma visão da história. A história é continuamente um processo de decadência. Essa é a primeira influência. E aí, na filosofia, o primeiro cara da filosofia a trazer esse termo, a se identificar, a debater esse termo não é o Nietzsche. Como a gente disse lá no começo, os conceitos eles vão mudando e vão sendo apropriados e vão, como uma bola de neve, eles vão crescendo, ganhando novas camadas, novos sentidos, orientando para outros lugares. E Hamilton foi o primeiro cara, William Hamilton foi o primeiro cara a usar o termo niilismo, onde ele vai usar nesse sentido de uma não crença numa essência substancial, numa substância material única, digamos assim, não metafísica, né? Ele vai dizer que, por exemplo, é ele que vai dizer que o Hume, na visão dele, o Hume, ele era de algum modo um niilista. Ele aponta para Gorgias, aquele nosso sofista, pensador. Eu gosto de usar pensador em vez de sofista, faz mais justiça a eles. Aquele pensador grego que tinha aquela visão bastante pessimista do ser, da existência e do conhecimento. Nada existe, se existisse não poderia ser comunicado, se pudesse ser, não poderia ser conhecido. Nada existe, se existisse não poderia ser conhecido, se pudesse ser conhecido não poderia ser comunicado. Então esse nadismo, essa descrença, tanto que o Hamilton é uma espécie de um niilismo epistemológico, né? Um niilismo ligado à possibilidade de se conhecer as coisas. Nada é possível de se conhecer, nada é possível de se ter acesso finalmente, porque não há uma substância, o que há é um nada, o que há é o vazio. Então isso daí é um primeiro niilismo na filosofia. Agora, os dois, a quem vai se apropriar disso e depois influenciar bastante o Nietzsche, que é o ator principal, como a gente já falou aqui, é o Schopenhauer. O Schopenhauer, que ele tem um livro também muito importante, talvez o livro assim, mais comentado, não vou dizer que é o mais importante, eu não sou schopenhaueriano, senão eles vão vir aqui brigar comigo, mas é O Mundo como Vontade e Representação. O Mundo como Vontade e Representação. E nesse livro, que ele vai dizer que a vontade, digamos assim, essa vontade que ele diz é uma coisa, é um impulso que ele é irracional, do qual nós não temos controle. Na verdade, que toda a existência, todo o nosso modo de existir, de ser, de nos relacionarmos, de vivermos a nossa própria vida, ela é mero reflexo de um impulso, de uma vontade que está por trás de todas as aparências, digamos assim. É essa vontade, esse impulso irracional que nos move e do qual toda a nossa existência, todo o nosso ser, digamos assim, no mundo é reflexo dessa vontade. Então, o que ele vai dizer é que, na verdade, todo o nosso propósito, todo o sentido que a gente dá para a existência é ilusório. É uma ilusão. Não faz sentido, não há um sentido, não há um propósito para a vida. O que há é essa vontade, digamos assim, que gera, não é ele que está dizendo, sou eu que estou falando, que gera essa angústia, né? E essa vontade que é causadora de todas as dores, porque ele tem uma visão muito assim, de que a vida ela é dor, ela é sofrimento, ela é uma oscilação entre o desejo, a realização do desejo e um tédio, e esse vácuo, essa coisa sem sentido, porque para ele não há solução. A solução qual que é? Não uma solução transcendental divina. A solução qual que é superar essa vontade. Digamos assim, se voltar para dentro de si e
fazer com que essa vontade, esse impulso primordial, que é o que causa todos esses reflexos, é o que é a partir dessa vontade que a nossa vida e que o nosso ser se movimenta, e nos causa sofrimento, nos causa desilusão, nos causa tédio, nos causa dor, porque as coisas no fundo não têm sentido, o mundo na verdade é uma grande ilusão. Ao que caberia? Qual seria a solução? A solução seria a negação dessa vontade. Seria, digamos assim, um autocontrole tal que você conseguisse, digamos assim, negar esse impulso principal, controlar esse impulso principal, coibir a sua vontade, digamos assim, sabe? É como se fosse uma coisa um pouco do exercício do yoga, do yogi. Aliás, o Nietzsche vai falar isso um pouco desse budismo europeu, que no fundo tem a ver com esse niilismo, né? Que é essa vontade de nada, né? A verdadeira vontade é a vontade de nada. Nós temos que nos guiar para vencer todas as vontades, para, enfim, vencer todas essas ilusões, porque na verdade nada faz sentido, uma vez que nós estamos permeados de vazio, de nada. A nossa vontade, ela só nos leva para caminhos que não são bacanas, são obscuros, digamos assim. Então, para Schopenhauer, tem essa questão da autonegação da vontade, né? É negando a vontade, no seu limite máximo, que nós vamos chegar onde? Ao nada. Então o que resta é esse nada, né? Esse vazio, esse nada. É negar a vontade para esse nirvana, digamos assim. Bom, agora vem o Nietzsche. O grande... Opa, 12 minutos... Agora é que vai começar o niilismo nietzschiano, para você ver que o conceito tem uma história. Vamos lá, vamos no Nietzsche. Então Nietzsche... Bom, ele vai ser influenciado diretamente por esses caras que eu falei, Turgenev, Dostoiévski, o Burnet. Ele deixa isso claro na obra dele, e aí eu não vou ficar aqui esmiuçando, não estou numa tese de doutorado, mas enfim. É no Vontade de Poder, que é um livro também muito polêmico, é um livro póstumo, que teve várias alterações, enfim, a irmã dele depois vendeu para os nazistas, que encheram de enxertos, botaram coisas que não existia, então demorou todo um tempo para limpar esse lixo nazista, para tirar tudo que foi e ver o que sobrou ali do Nietzsche. Então é um texto complicado. Mas nesse texto ele fala do niilismo, não é o único, mas é ali que, digamos assim, esse termo ganha o seu amadurecimento. O niilismo europeu, ele tem a sua raiz no pensamento cristão, basicamente, né? Ele vai identificar a sociedade da Europa moderna como niilista, mas ele também vai fazer uma caminhada, digamos assim, ele já vai identificar esse niilismo no próprio platonismo, né? Vamos lembrar que o grande antípoda, digamos assim, o cara com quem ele está lutando ali, com quem é o adversário filosófico central, é o pensamento de Platão, Sócrates, né? E depois ele vai, obviamente, que todos aqueles que acabam tendo uma herança platônica, ele acaba também identificando como um certo niilismo, ou também como uma filosofia que não é para ele a filosofia da afirmação da vida, mas da negação da vida. Então vamos lá. Primeiro, por que o platonismo? Porque o platonismo ele tinha a visão de um mundo transcendental, da valorização do mundo real como sendo justamente esse mundo das ideias, e o nosso mundo como apenas um reflexo, né, desse mundo real. E aí que está a questão do niilismo, já é o começo de uma desvalorização daquilo que ele considera os valores afirmativos, os valores positivos da vida, né, que são o quê? A força, né, o desejo, a própria vida, né, nesse mundo material. Então ele vai perceber que esse movimento de negação dessa existência no mundo já começa lá com Platão, tem o seu desenvolvimento e a sua sofisticação com o cristianismo, né, vivendo e chorando nesse vale de lágrimas, né, que nós vivemos, de que é um mundo ideal, o mundo perfeito é o céu, e que nós estamos aqui pagando alguma coisa, enfim, uma visão negativa da existência e uma valorização de outros, uma positivação, digamos assim, né, colocar como superior outros valores, que é justamente aqueles que ele vê como valores já de negação da vida, que é a equidade, a humildade, a moderação, né? Então ele já vê isso como uma perda de valores, como uma perda de força. Ele tem uma visão muito, digamos assim, não sei se é pessimista, mas ele tem uma visão da história
como um contínuo processo, pelo menos da história do povo europeu, como um contínuo processo de desvalorização da vida, né? No pensamento da história da Europa. Ele pensa a história da Europa muito assim, a partir das influências de Platão, do cristianismo, e mesmo quando ele analisa outros aspectos da história da Europa, ele sempre vê como uma crescente desvalorização, perda de força vital desses valores antigos, desses valores clássicos, desses valores de positivação do mundo, da vida, da existência. Então ele acaba vendo, digamos assim, duas espécies, de certa forma, duas espécies de niilismo. Um niilismo reativo, um niilismo negativo, que é esse niilismo identificado com esse pressuposto platônico e cristão de valorizar o mundo além, e aí nesse ponto se conecta com aquela coisa do Schopenhauer, da vontade de nada, da negação do mundo, de que o mundo é dor, de que o mundo é tédio, de que nada tem sentido. Obviamente o cristianismo dá um sentido, mas mesmo assim é um sentido após o mundo, né? Esse mundo aqui é uma preparação, e isso também é uma coisa do Platão, né? A vida como preparação, a filosofia como preparação para a morte, né? E o cristianismo também vê isso. A nossa vida aqui, a gente tem que plantar para colher lá no outro mundo. E isso também se conecta com essa visão do Schopenhauer, obviamente, só que com um Deus, e o Schopenhauer materialista. Então ele fala, não, no materialista, assim, não posso dizer isso 100%, porque tem uma metafísica, mas enfim, sem esse Deus cristão. Então ele fala, não, temos que chegar no nada e tal. O que o Nietzsche vai dizer é que esse impulso para o nada já é um impulso do niilismo negativo, né, da decadência, que ele vai dizer que é inevitável na Europa. É inevitável no pensamento, né? Ele próprio se diz como niilista. Mas existe um outro niilismo que seria, isso é uma leitura, um niilismo ativo, né? Que é esse niilismo que cabe justamente aos espíritos fortes, que é o niilismo, aí um pouco retomando o tema, o niilismo turgenievskiano, ou bakuniniano, ou russo, né? O niilismo russo, mas no sentido ativo, de falar, não, o niilismo como um fortalecimento das posições que valorizam a vida, então visto como uma forma de negar esse niilismo que está na sociedade, esse niilismo cristão, esse niilismo platônico, né? Seria um contra-niilismo, digamos assim. É uma percepção também pessimista, é uma percepção também que admite a falta de sentido da vida, mas partindo desse nada, partindo dessa concepção realmente de que não há um sentido, de que não há uma direção, mas que é preciso afirmar o que temos aqui, que por isso que é a vontade de potência, a vontade de poder, né? É preciso afirmar essa vontade que ele nega, Schopenhauer nega, e vai dizer que é preciso combater. O Nietzsche vai falar, não, é essa vontade que é preciso resgatar. Então o niilista ativo é aquele que resgata a vontade, que potencializa a vida, que potencializa a existência, que potencializa o mundo, esses valores da força, valores dionisíacos e apolíneos também, né, digamos, mas na terra, do mundo, né? E esse niilismo ativo, digamos assim, também estaria no processo de decadência. Ele não vai dizer que é menos decadente, que é menos niilista, mas que ele tem uma outra função, digamos assim, dentro do movimento histórico. Então, assim, para finalizar, agora eu estou vendo que já são 19 minutos de vídeo, não sei se você chegou até aqui. Depois eu quero que você me diga se tá muito, se eu preciso, se foi compreensível, não foi muito rápido, foi muito devagar, se acha que, enfim, deem dicas, deem sugestões, críticas pra gente aqui. Mas para finalizar, então, essa visão niilista do Nietzsche, né, por um lado, ele é um diagnóstico da sociedade, e ele diz que, olha, é inevitável o niilismo europeu, o niilismo ocidental, essa negação da vida, essa negação da existência, essa negação do mundo, essa visão do além-mundo, essa diminuição dos valores verdadeiros da vida, positivos, afirmativos, né? Esse vazio, essa sensação de vazio, de tédio, de falta de sentido, né? Advinda muito, digamos assim, de uma facilitação das conquistas, né? Também que a modernidade nos proporcionou, e uma criação de um homem mais fraco, digamos assim. Mas ele vai dizer que esse niilismo ele vai se aprofundar necessariamente, e que o próprio niilismo, essa própria visão que o cristianismo, o platonismo nos trouxeram, né, ele vai se radicalizar a tal ponto que ele próprio vai se destruir, né, porque
a questão do modernismo, da modernidade também ele vai identificar como esse niilismo, digamos assim, mais ateu, né? Que é você perceber hoje que você não é mais uma coisa, né? Você está num mundo onde, digamos, quando ele fala da morte de Deus, né? A gente está num mundo onde você pode pega valores, coisas e muda. Hoje você é uma coisa, amanhã você é outra. A gente nunca está satisfeito, existe esse vazio do consumo, né? Digamos assim, essa coisa que a gente não consegue ter intensidade, ter interesse nas coisas que a gente faz, ter força, afirmar a vida, afirmar nossos valores. Então ele vai dizer que isso é inevitável, o budismo europeu, essa vontade de nada, essa vontade do nirvana, essa vontade de não, vamos largar esse mundo, esquece isso, vamos largar as dores, essa hipersensibilidade. Né? Mas ele vai dizer que isso também vai ser o caminho, eventualmente, para a própria destruição e para o surgimento de um novo homem. Mas só o novo homem já dá um outro episódio para falar do super-homem no Nietzsche. Eu não sei se ficou claro, não sei se ficou bom para vocês entenderem, mas é isso, né? Lucas, espero que você tenha gostado. Foi praticamente especialmente para você, mas para todos os alunos também que tinham pautado aí, que queriam saber um pouco sobre niilismo. E essa aí é a história. Vale um outro vídeo. De repente a gente faz um outro vídeo só para aprofundar no niilismo no Nietzsche. Beleza? Grande beijo para vocês. Curtam aqui, se inscrevam, façam aquele negócio todo lá para dar uma força aí pra galera. Beijão.